É muito importante pontuar isso, Rodrigo, porque a BBC é muito diferente, por exemplo, de uma TV privada, né? A BBC é uma TV pública, nós pagamos para assisti-la, a gente paga, todos nós que moramos aqui pagamos uma taxa que chama licença de TV todo mês. Obrigatória. Ela é uma obrigatória, senão você pode receber uma multa, podem bater na sua porta e te dar uma multa se você não pagar, você tem que pagar. Eu acho que agora está por volta de umas 13 libras, mais ou menos, que seria o equivalente a quase 100 reais por mês. Por aí, é mais ou menos isso, entre 90 e 100 reais. Então, você tem que pagar para assistir a BBC. A BBC é uma instituição nacional, tem mais de 100 anos. Claro, uma das organizações de imprensa mais respeitadas do planeta, mas por ser uma TV pública, um orgulho nacional. Bom, de vez em quando tem alguns... Passou por ser também tão antiga, ela é alvo de muitas polêmicas, né, ao longo dos anos. Então, a BBC é muito cobrada pela sua imparcialidade, vira e mexe, ela é questionada, recebe reclamações por algo que algum âncora diz, como aborda determinado assunto, e aí a própria BBC publica as reclamações que eles recebem, né? Então, assim, esse é o tamanho da BBC. A BBC é responsável por todas as transmissões reais, oficiais, né? Então, os casamentos, quando tem alguma coroação, funeral, é extremamente respeitada, mas também um alvo constante, né, por ser pública. E como é que ficou a história agora? A gente teve notícia e o Telegraph, que é um jornal importante aí, publicou uma denúncia mostrando que eles tinham editado o discurso do Trump naquela época da invasão do Capitólio. Edição grosseira, né, Marina? Foi um erro de edição, realmente, né? Para quem assistiu, eu vi que você falou, Rodrigo, que você também assistiu, né? O trecho editado. O Telegraph vazou um relatório de um consultor independente da BBC, dizendo que a BBC tinha quebrado a sua regra de imparcialidade nesse caso e em outros também, tá? Incluindo outros assuntos, como questões sobre transgêneros, guerra em Gaza. Então, o que aconteceu? Só voltando um pouquinho na linha do tempo. Por que o diretor-geral da BBC, que é o Tim Davie, e a diretora executiva de jornalismo, a Deborah Turner, pediram demissão do cargo esse fim de semana? Foi por causa da edição de uma fala do Donald Trump que foi exibida no programa Panorama, é um programa muito tradicional da BBC, e aí a BBC foi acusada de enganar os telespectadores e de quebrar as suas regras de imparcialidade, dando a impressão de que o Trump estava incentivando os seus apoiadores a invadir o Capitólio. Esse trecho se refere a um discurso longo que o Trump fez no dia da invasão, então em janeiro de 2021, 6 de janeiro. Se você olhar o trecho original do discurso dele, ele fala: nós vamos andar até o Capitólio, vamos celebrar nossos corajosos senadores e membros do Congresso, caminhar pacificamente, etc. A versão editada é: nós vamos andar até o Capitólio, eu estarei lá com vocês e vamos lutar como no inferno. Ou seja, eles pegaram vários trechos separados e juntaram. Então, realmente, foi um erro de edição. Terrível, terrível. Foi feio, realmente foi um erro de edição. Esse programa foi exibido em outubro do ano passado, antes da eleição presidencial, mas aí recentemente vazou na imprensa esse relatório do consultor independente. E então, as demissões, Marina, eles foram convidados a se demitir ou se demitiram por vontade própria? E outra coisa que a Dani falou aqui agora há pouco, quando a gente estava falando disso, Marina, sobre as demissões terem sido dos líderes, né, dos diretores. Você sabe se algum editor, jornalista que eventualmente tenha sido direcionado a fazer isso foi demitido? Não que a gente saiba, tá? Não veio a público nada, não. Só a chefe de jornalismo e o diretor-geral mesmo. Eu acho que sobre sair ou ser saído, eu acho que é uma mistura dos dois, porque é óbvio que o presidente da BBC, que inclusive vai fazer um pedido de desculpas público hoje, teve essa conversa com eles, mas a chefe de jornalismo e o diretor-geral, eles apresentaram os seus pedidos de demissão. Então, eles pediram demissão. Inclusive, a chefe de jornalismo hoje, de manhã, ela fez um pronunciamento na porta da BBC, defendeu a equipe dela, disse que a BBC não é imparcial,
que é a organização de mídia mais confiável no mundo. Ela é uma jornalista muito experiente, tá? Ela foi executiva de outros canais de TV, trabalhou para a NBC em Nova York, estava nesse cargo desde 2022, tinha 6 mil funcionários abaixo dela. E o diretor-geral disse que ele assumia as responsabilidades. O comunicado dele diz que ele estava tentando lidar com demandas intensas pessoais e profissionais do cargo em tempos febris. Me chamou a atenção esse termo tempos febris, porque realmente a gente está num momento, né, em que as mídias tradicionais são muito questionadas, que existe uma crise de confiança, que alguns personagens como Trump tentam tirar a credibilidade da mídia tradicional, apesar de nesse caso ter sido sim um erro, né? Mas os dois assumiram a responsabilidade.